Agro e sustentabilidade. Bom, assuntos que se entrelaçam e onde o Brasil é destaque. Para falar sobre isso hoje, a gente trouxe aqui especialmente Gilberto Tomazoni, CEO do Grupo JBS. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado a você e ao Grupo Safra. Queria começar a nossa conversa, falando sobre justamente isso, A gente sabe que o agro é um dos motores da economia brasileira, Faz o PIB crescer ano a ano, trimestre a trimestre, mas também é um dos setores que mais luta para se provar sustentável, Dadas as emissões de carbono e tudo mais que isso gera em qualquer atividade econômica. Hoje em dia a gente não fala só, quando a gente fala de sustentabilidade, não fala só do meio ambiente, mas também fala do lado social e de governança. Então, quais são os desafios hoje que a JBS enfrenta, dentro dessas questões ESG? O que a JBS faz aí dentro? E também perguntando do setor, Você como CEO de uma das principais empresas de proteína animal do mundo, qual que é a sua visão que você tem dentro do setor para esse tripé sustentável? A JBS tem se posicionado de uma maneira de não apenas atacar a questão da emergência climática, que tá aí, clara, a ciência já comprovou, mas também, ao mesmo tempo, a fazer frente à necessidade de produzir alimento para uma população que cresce. Então nós vamos ter, em 2050, 10 bilhões de pessoas, e essas pessoas vão ter que ser alimentadas, e ainda se nós considerarmos que hoje 1/3 da população sofre algum tipo de restrição alimentar, isso torna o desafio mais importante e mais relevante, Nós somos uma empresa de alimentos, a nossa missão é alimentar o mundo com alimento de qualidade, com produto sustentável, cada vez melhor. Então, atacar os dois desafios ao mesmo tempo é isso que se coloca, porque você não pode fazer da sustentabilidade uma questão de fazer produtos premiums. O consumidor não vai pagar a conta por conta disso. Então você tem que fazer da sustentabilidade uma maneira de você produzir de maneira mais sustentável, de maneira que se atenda à questão da natureza, do clima, ajuda a fazer frente a isso e ao mesmo tempo permite que você possa produzir produtos mais competitivos, mais sustentáveis, para aumentar a acessibilidade aos produtos. Então, esse trabalho conjunto de fazer as duas coisas tem sido um desafio que a companhia tem enfrentado, e nós achamos que endereçamos de uma maneira bastante positiva essa questão, quando a gente está focado dentro de casa em ser mais eficiente, mais eficaz, usar melhor os recursos da natureza, reduzir os resíduos, o máximo que a gente pode, e aquilo que a gente não consegue reduzir, nós estamos investindo numa indústria circular. Então, já colocamos fábrica de biodiesel, fábrica de fertilizantes, outras fábricas que de peptídeos, reciclável de água. Estamos fazendo fábrica, por exemplo, nós fizemos na Europa agora uma granja de aves, que a gente está chamando a granja do futuro, que ela é net zero, escopo 1 e 2. Para quê? Investindo para que a gente possa encontrar soluções para fazer frente a esse grande desafio. Como é que a gente está fazendo isso? Pegar o que a gente tem hoje, o nosso escopo que a gente tem hoje, e transformar o nosso sistema de alimentação atual mais sustentável possível, Então, esse é o grande foco, o sistema atual ser mais sustentável. E outro foco, nós estamos investindo em tecnologia. Nós estamos investindo em proteína cultivada, que quando fala proteína cultivada é muito mais investindo em biotecnologia, A proteína cultivada é que nós investimos na Espanha e que hoje produz a nível de planta piloto 1 tonelada, nós vamos produzir 1.000 toneladas. Então, assim, é uma mudança para uma escala comercial de uma proteína, assim, baseada na biotecnologia. E estamos investindo aqui no Brasil também. A gente anunciou há poucas semanas nosso investimento num centro de desenvolvimento de biotecnologia em Florianópolis. Então, assim, o que a gente tem feito. Agora, o grande desafio, quando você pergunta qual é o desafio, eu não estou preocupado com o escopo 1, que é dentro de casa. A gente vai fazer, a gente tem uma história, a JBS, quando pega para fazer, faz acontecer e faz. Então, assim, não tenho nenhuma preocupação com isso. O escopo 2, que é a energia, nós estamos andando muito rápido nesse assunto,
Sim, globalmente nós temos 50% da energia já renovável. No Brasil é muito mais, próximo dos 70%. Né? Nós estamos investindo em frota de carros elétricos, nós fizemos uma empresa para alugar truques, né, pequenos, a distribuição para os pequenos prestadores de serviços que não tem como investir num veículo próprio, eles podem arrendar. Então, eu estou citando alguns exemplos do que nós temos feito aqui no Brasil. A gente tem feito isso no mundo inteiro. Agora, o desafio maior nosso está no Scope 3, porque o Scope 3 nosso, ele representa aí 98% das nossas emissões. Mas sim, nós estamos determinados, nós fizemos todos um cálculo, nós decidimos ser net zero em 2040 e estamos lá, estamos trabalhando, estamos fazendo acontecer. Certo. Net zero, então, em 2040, essa é a meta, né? Nossa meta é que nós, em 2040, a gente seja net zero. E nós não estamos pensando no momento em compensação. O grande desafio é fazer com que toda essa cadeia, aquilo que eu estava falando para você, seja mais produtiva, que a gente consiga produzir mais, seja mais eficiente e que emita menos, que é esse escopo 3, que é onde nós não temos controle, né? Que nós dependemos de um sistema colaborativo. Ninguém vai resolver sozinho esse assunto, né? Todo mundo vai ter que resolver com coalizões, né? Tem que fazer várias coalizões para que isso seja possível. Recentemente, né, o senhor participou de um painel do jornal americano The New York Times, onde o senhor disse, né, que a única solução para o desflorestamento no Brasil é ter um sistema nacional obrigatório de rastreamento de gado de corte, promovido, né, pelo governo, promovido pelo Estado, no caso. Né? Além disso, o que mais que o senhor acredita que o poder público pode fazer para ajudar, principalmente o setor da pecuária, né? A atividade da pecuária, reduzir realmente esse desflorestamento, esse desmatamento que acontece, infelizmente, algumas vezes pela atividade, e consequentemente, também as emissões de carbono? O que o poder público pode fazer a mais para ajudar nisso? Tiago, primeiramente, essa questão que você colocou, ela é um grande desafio, né? E nenhuma empresa, ninguém vai resolver sozinho essa questão do deflorestamento do Brasil, né? Desmatamento no Brasil. Ninguém vai resolver sozinho. Agora, ela é muito relevante para o futuro do Brasil, né? E assim, a JBS está fazendo tudo o que pode para combater essa questão do desmatamento. Agora, solução para isso mesmo é se nós tivermos um programa nacional mandatório de rastreabilidade da cadeia bovina. Não é só a cadeia bovina que faz isso, só estou falando do que afeta nós diretamente, né? Estou falando que tiver um sistema nacional de rastreabilidade. Aí nós vamos conseguir rastrear animal por animal e garantir que não tem ninguém que esteja dentro do sistema desmatando. Agora, a gente não tem isso, né? O que nós, JBS, estamos fazendo? Né? Primeiro, nós temos zero tolerância ao desmatamento, zero. E nós monitoramos uma área, até eu citei lá, você citou lá em Nova York, eu achei ótimo que a gente teve a oportunidade lá, que lá no New York Times, a agricultura passou a ser parte da discussão, né? Foi ótimo isso. Nós monitoramos uma área maior que o estado do Texas e do Oklahoma junto. Nós já conseguimos hoje trazer 6.800 produtores para dentro desse processo de legalidade. E parece pouco, 6.800, mas é mais de 2 milhões de cabeças de boi que estavam na legalidade e passaram a ser legalidade. Então, assim, é relevante essa questão de a gente fazer. Mas ninguém vai resolver isso sozinho, por isso, né, que eu acho que a gente está trabalhando nisso. E nós agora estamos trabalhando em promover uma coalizão junto com outros atores da sociedade para que a gente possa fazer frente, né, a essas soluções, achar soluções para que possa acelerar esse programa governamental que a gente está falando, que a única solução é ter um programa nacional de rastreabilidade. Sr. Gilberto, já caminhando aí para o final da nossa conversa, né? Uma pergunta aí principalmente que interessa muito a quem investe na JBS, é um investidor ali. Recentemente a empresa anunciou um plano de uma dupla listagem, né? Aqui nas bolsas dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Primeiro, eu só queria saber qual é o objetivo dessa operação, né? E uma segunda pergunta, se a JBS pode chegar ou quer fazer parte do S&P 500, né, o principal índice ali que reúne as 500 principais empresas ali de capital aberto dos Estados Unidos em Nova York. O nosso objetivo
fazer uma dupla listagem, primeiro é adequar a nossa estrutura de capital com a nossa operação, né? Nós já temos uma operação relevante nos Estados Unidos, mais de 50% da nossa operação está nos Estados Unidos. Então, assim, nós estamos com isso adequando. Está listado nos Estados Unidos, está listado no Brasil, que é adequar a nossa estrutura de capital à estrutura operacional, né? Agora, fazendo isso, acho que nós abrimos uma avenida que permite à companhia continuar crescendo, continuar investindo, seja investindo em sustentabilidade, seja investindo no crescimento da companhia. Porque nós vamos acessar um nível muito maior de investidores, nós vamos criar condições para investidores americanos que estão preocupados com a parte climática, que dividem a mesma preocupação, né, de alimentar o mundo e ao mesmo tempo ter produtos mais sustentáveis, investir numa empresa que é um agente de transformação, porque a JBS é o agente de transformação dessa cadeia de alimentos. Com isso, veio um potencial valorização das nossas ações, né? Porque quando a gente compara com os peers nossos, né, a gente vê que nós temos um potencial mais do que dobrar o nosso valor, né? Então, é positivo, porque de alguma maneira nós estamos melhorando, ou assim, enriquecendo a nossa governança, porque a nossa capacidade de crescimento vai estar fortalecida, né? E nós estamos dando condição para investidores que queiram investir numa empresa que tem sido agente de transformação, uma opção de que tem. E óbvio, a gente quer fazer parte de todos os dos itens lá, dos índices, né? Dos possíveis índices, né? Porque isso, você fazer parte, de alguma forma, você vai acessar ainda um grupo de investidores que investem em índices, né? Então, assim, eu acho que esse é o conjunto, né? Quando você vê o nosso faturamento de 73 bilhões, né? A gente acho que tem todas as condições, né, num caminho de fazer parte dos índices mais importantes, né, nas bolsas internacionais. Perfeito. Então, a gente deseja uma excelente caminhada para a JBS nesse sentido. Eu agradeço muito a oportunidade e estou muito contente de que a agricultura passou a ser parte da agenda, né, de ser um agente de transformação, né, como um principal player para a solução climática. A gente conversou hoje com Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. Bom, então um abraço, bons negócios e até a próxima conversa.